Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 144 do seu podcast favorito de velocidade, aquela edição que a gente responde as perguntas dos confrades, né? Muitas perguntas, como eu avisei no último podcast, né? Na última edição, a gente teve que fechar a página antes, porque senão não ia dar tempo de responder todo mundo, né? E temos lá o número grande de perguntas, vamos responder a todo mundo. E o Adalto já está aqui, ele nem quis fazer suspense dessa vez, né? Porque hoje é um dia assim meio esquisito, né? Para quem gosta de velocidade, né, Adalto? Porque o Valentino Rossi anunciou aí a sua aposentadoria. Não chega a ser uma surpresa, Sim. Mas é algo que impacta, né? Assim, você tem aí um dos maiores da história, talvez o maior da história do esporte, né? Aposentando, acaba sendo um dia que fica para a história esse 5 de agosto aí. Grande Brunão, grandes confrades. Realmente é um dia triste, eu acho, porque eu acho que ele é um dos ícones do esporte a motor, desde que eu me conheço por gente, contando todas as categorias. O cara que mais popularizou a MotoGP, o motociclismo na história do esporte, né? Um cara que a gente até colocou na matéria, levou multidões aos autódromos, triplicou, quadruplicou a audiência da TV. É um dia triste, mas é um dia que chega para todos os os esportistas, né? E ele poderia até, como você falou, era esperado, ele poderia até ter feito isso alguns anos antes, é que ele é muito viciado mesmo em correr de moto, por isso que ele foi ficando, foram convencendo o Valentino a ficar e agora ele falou, agora chega, agora deu. Já deu. Já deu. O Bruno não tô do lado errado, não, da tela? Lado errado? Não sei. A gente. Acho que eu tô. Deixa eu ver aqui. Quando a gente grava, ouvinte, o Adalto é novinho nessa coisa de YouTube, ele não sabe. Quando a gente grava, a gente usa aqui o Skype. Então não fica no formato que vai para o YouTube. Então ele está me fazendo uma pergunta que eu não sei responder. Isso eu vou saber depois que for para o YouTube. Se ele está do lado certo ou errado. Mas tem lado certo e errado? Fica a pergunta para o ouvinte pensar aí, a reflexão, não é? Qual é o lado certo? Não sabemos. Bom, não se esqueça de dar o nosso joinha aí no vídeo. Já põe o joinha aí de uma vez, não fica esperando o vídeo, não. A gente já sabe que vai ser bom, não é isso? Já dá o joinha. Que vídeo, que podcast que você conhece que responde todas as perguntas que os seus ouvintes fazem? Nenhum. Então é joinha e acabou, sem choro nem vela, entendeu? Se inscreve lá no canal, marca lá para poder receber as notificações e vamos começar aqui, né? Lembrando os nossos twitters, né? Estão aparecendo aqui. Isso. O meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio, que não está aqui hoje, o @CampusFB. Tem até elogios para o Fábio Campos aqui hoje. Vejam vocês que coisa incrível, extraordinária, né? A que ponto chegamos as pessoas elogiando o Fábio Campos aqui? Chegaremos lá. Vamos lá. Não, né? Se as pessoas chegaram nesse ponto, é porque... O quão degradante o ser humano pode chegar, né? Eu vou até repetir aquela frase do Fábio Campos, quando ele diz assim: tenho que repensar a passagem do ser humano pela Terra. O Adalto escreveu essa frase numa pedra e colocou do lado da porta do QG do Auto Racing, lá na casa dele. Muito bom, muito boa. Muito bem, vamos começar então. A primeira pergunta hoje, do Vitor Meneguin. Pergunta boba. Nunca são bobas as perguntas, ainda mais esse tipo de pergunta que eu gosto. Ó. Onde fica o sensor para medir o tempo que o carro passa na linha de chegada? Tem diferença pelo tamanho do carro? Não tem diferença. Ou fica no bico do carro, né? Que é a primeira coisa que passa ali. Ou às vezes eles colocam um pouquinho mais para trás no eixo do carro. Né? Mas daí todos os carros são iguais. Se tá no bico de um, tá no bico de todos. Se tá no eixo da frente de um, tá no eixo da frente de todos. Imagina na NASCAR, se eles pudessem colocar, cada um colocasse o sensor num lugar, aquelas chegadas que são assim, quase por um pelinho, né? Aí o cara ganhou porque colocou o sensor na roda da frente e o outro colocou na roda de trás. Isso, ia ser impossível. Ou se bobear, o cara mete uma varinha de pescar ali na frente. Na frente do sensor.
Boa ideia, hein? Vai falando isso aí, o pessoal anota. Ó, Francisley Silveira. Fiquei com a impressão que o Hamilton poderia ter dado uma volta no segundo colocado nesse GP da Hungria, caso a Mercedes não tivesse errado na estratégia. Vocês acham que isso seria possível? Olha, não sei. Em 2019, ele e o Verstappen puseram 1 minuto no terceiro colocado, né? Eu não sei se esse ano poderia. Eu acho que 1 minuto eles colocariam uma volta no grid inteiro. Acho que não. Que tem que lembrar também que o Hamilton, porque ele está falando aqui na situação que acabou acontecendo, que o Hamilton, sem o Verstappen, né? O Verstappen com aquele carro pela metade, né? Mas se o Hamilton tivesse acertado a estratégia ali, largado primeiro e fosse embora, ele ia fazer aquele negócio que ele faz quando ele está sozinho, né? Ele começa a administrar e... Exatamente. E não ia porque hoje acabar, não é mais negócio de fazer isso, né? Não sei se tem alguém te acossando, né? Então você acaba com o carro, acaba com a UP, destrói o pneu, tudo, e hoje os caras não fazem mais isso. É isso aí. Felipe Silva, existe alguma informação sobre o teor da carta enviada pela Red Bull aos comissários? Pergunto porque eles emitiram um comunicado dizendo que os comissários notaram com alguma preocupação certas alegações feitas na carta do concorrente. Que cara, eu não estou sabendo dessa carta. Não, o que existe, que eu saiba, é que os comissários não aceitaram a apelação da Red Bull, né? Porque a Red Bull fez Mas isso é lá daquele toque com o Hamilton, lá na Inglaterra, ou é agora? É agora, da Inglaterra, porque agora não fizeram nada. Do GP da Hungria não teve nada digno de nota, entendeu? Então, eu imagino que não. Eu não estou sabendo de nada sobre o GP da Hungria. Só se eu estou mal informado, pode ser também, mas que eu saiba, em relação ao GP da Hungria, não teve nada. Ele comenta aqui sobre o cansaço do Hamilton no final da corrida, né, Adalto? E é verdade, né? Ele até depois acho que foi para o hospital, né? Foi fazer uns exames. Diz o Hamilton que não está bem desde que ele pegou a Covid, né? Ele o fôlego dele não voltou totalmente. Talvez ele tenha ficado com alguma sequela, como milhões de pessoas aí. Que ficam, exatamente. Que ficam com sequela no pulmão. Atletas, inclusive, né? Que ficam com várias sequelas, né? Então, pode ser que ele tenha ficado. Não é porque por ele ser atleta que ele não fica. Só como exemplo, né? Aqui perto da minha casa tem uma academia que meu filho fazia, e uma das primeiras pessoas que eu soube que morreu era um instrutor aqui, que era um cara que corria 8 quilômetros por dia. Ele pegou a Covid e ele morreu em 4 dias. Morreu de pulmão. O pulmão dele parou em 4 dias, com intubação e tudo. Então, não dá para... Eu acho que talvez seja aí. Vamos ver, né? Se continua isso. Vamos ver. E aí, ele deve estar trabalhando nisso também. Sim, né? Lógico. O Cícero fala que não tem nenhuma pergunta, só elogio. Ele falando que a gente dá de 10-0 nos comentários da TV. Obrigado. Muito obrigado, Cícero. Falando que conheceu o nosso trabalho esse ano. Enfim, tem uns elogios aqui. Muito obrigado, Cícero. A gente agradece. Obrigado, Cícero. Fez um... Eu, de novo, não vi os comentários. Na hora que eu ia sentar para ler os comentários, eu vi que o Valentino tinha uma coisinha boba na sua caixa, né? Valentino correr para fazer a matéria dele, e não é uma matéria tão pequena assim, então não consegui ler. Muito obrigado, Cícero. A gente agradece, a gente faz com muito prazer, com muita alegria. Falando que gosta das viagens no tempo. Claro. Cícero, inclusive, já que você gosta dessa parte aí histórica, já que você começou a ouvir esse ano, dá uma pesquisada lá na página do podcast para você ouvir os especiais de fim de ano que a gente fez aí, né? É verdade. Início de ano, na verdade, né? Que a gente sempre faz em janeiro, que tem muita coisa aí do passado da Fórmula 1 que é bem legal. Até temporadas inteiras que a gente comentou, né? Foi, temporadas inteiras, em 94, 2007, bem legal. Vamos lá, Plínio Rodrigues.
O circuito da Holanda está apto para receber a Fórmula 1, pois eu vi uma corrida da Fórmula Regional e achei meio várzea. Não, tá apto sim. O que Ah, já estava, ia ficar apto ano passado. O que acontece ali é que, como eles reformaram tudo, do lado da pista ficou um terrão ali, até crescer grama, crescer árvore, crescer um monte de coisa, é, vai demorar um pouco, né? Mas é. a pista já está boa. Inclusive, nós já colocamos até texto de confrade que foi lá fazer track day. Ah. Não, e Então, sabe uma coisa também que é interessante? É o seguinte, esses circuitos que recebem Fórmula 1, todos eles, eles recebem um tratamento especial na época que a Fórmula 1 chega lá. isso. Então, se você assiste uma corrida em Interlagos aqui, por exemplo, até da Stock Car, você vê as zebras sujas, sem pintar, grama É, alta, é, entendeu? é, Os arquibancadas descascando, isso. aquelas grades enferrujadas, né? Isso Isso. acontece. Aí um mês Um antes da mês Fórmula 1 antes, chegar, os eles caras dão uma fecham. tapa que fica É, maravilhoso. Isso não é só aqui em Interlagos, não. Isso é no mundo inteiro. Os eles circuitos ficam fecham. lá, né? É, Exatamente isso. é isso aí. Mete 200 nego lá trabalhando um mês antes para deixar tudo bonito. É isso aí. Ó, Daniel Borges, não é bem uma pergunta. Gostaria que explanasse um pouco sobre a evolução do Russell, não só em pilotagem, mas em maturidade também. Ao ponto de, sabendo que é muito mais piloto que o Latifi, pediu para a equipe priorizar seu companheiro, pensando nas chances da equipe em marcar pontos. E até que ponto isso pode influenciar na escolha da Mercedes, e até mostrando para o Lewis que pode ser um bom companheiro ao invés de chegar chegando, igual o Leclerc na Ferrari. Ué, mas se chegar chegando não vai ser um bom companheiro, Daniel Borges? Não estou te entendendo, não, hein? Eu entendi. Na Fórmula 1, assim como em qualquer esporte de altíssimo nível, não é só a habilidade do atleta, no caso aí, do piloto, que conta, né? Muito a cabeça, muito raciocínio, muito a inteligência que conta, né? A maturidade, a experiência, isso conta demais num atleta de alto nível, de qualquer modalidade. A gente está vendo agora Olimpíadas, está vendo isso, a gente vê isso no futebol, né? A maioria das pessoas, eu não gosto muito de futebol, mas a maioria, eu sempre gostei, mas de uns 10 anos para cá me encheu o saco, mas eu sei que a maioria das pessoas gosta, é um esporte bacana, tudo, mas pode ver que geralmente os craques, os melhores jogadores, são caras mais inteligentes. É raro você ver um cara meio broncão, meio que é craque, entendeu? Uhum. Acontece, existe exceção em tudo, mas então o piloto, eu nunca vou esquecer quando o Ron Dennis contratou o Ayrton Senna. Na primeira entrevista que ele deu, estava ele, o Senna e o Prost, né? E o repórter perguntou: Você agora tem os dois melhores pilotos da Fórmula 1, Ron Dennis, como é que você vai fazer para administrar isso? Ele falou assim: Eu não tenho os dois melhores pilotos da Fórmula 1 só. Eu tenho os dois pilotos mais inteligentes da Fórmula 1. Que é isso que a gente busca. A gente precisa de gente inteligente. Entendeu? Então, isso me ficou, isso foi em 87, né? Final de 87. Final de 87. É, entendeu? Então, eu acho que o piloto, a habilidade dele, ela vai ela leva ele até a Fórmula 1, ela coloca ele lá dentro, ela até melhora ele de equipe, mas para ele se tornar um piloto lá dentro, diferenciado, só pelo fato de estar na Fórmula 1 já é diferenciado, mas para ele se tornar, dentro da Fórmula 1, um piloto diferenciado, além da habilidade, do talento, do trabalho, o cara tem que ter inteligência. Entendeu? O cara tem que entender como funciona uma corrida, ter uma leitura do final de semana, como funciona a equipe, como funciona a questão do companheiro de equipe, o acerto do carro, tudo isso não tem nada a ver com pilotar o carro, né? Guiar o carro. Tem a ver com a inteligência do cara, entendeu? Então, o Russell está mostrando que ele está amadurecendo e está cada vez mais chegando num nível
alto lá dentro, um nível que ele pode se diferenciar dos outros. É uma coisa, alguns exemplos, assim, o Mansell, por exemplo. O Mansell é um cara que, se ele tivesse um pouco mais... Não estou chamando o Mansell de burro, hein? Até porque eu adoro o Mansell, torcia para ele. Até porque o Nelson Piquet já fez isso, eu tô cansado. Piquet já falou isso milhões de vezes. Mas o Mansell, se fosse um cara um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais ligado, né, nas coisas, o Mansell não teria tido um título, só teria tido 3, 4. Então, mas eu acho o seguinte, que as expressões elas vão ficando banalizadas, né? O que é esse chegar chegando? Chegar chegando, para mim, é isso que você falou, né? O Leclerc, que foi usado como exemplo aqui, ele não chegou desrespeitando o Vettel. Não, ele chegou respeitando. Chegou respeitando. Agora, na pista, ele fez o trabalho dele e foi mais rápido. Então isso é chegar chegando. Eu não acho que eu não acho que o Russell tem que chegar na Mercedes com o pé na porta, falando assim, eu vou ganhar desse cara e tal. Ele tem que chegar com um discurso político. Agora, na pista tem que acelerar. Tem que ser rápido, tem que acelerar. Se vai ganhar, é outra história. Mas ele tem que ser rápido, tem que acelerar. O que eu não concordo é com o cara já chegar com o discurso, não, eu tô aqui só para aprender, eu vou fazer o que a equipe me mandar fazer, entendeu? Aí eu acho que o cara já chega com uma bola muito baixa. Eu acho que chegar chegando é ser inteligente, desse jeito que você descreveu aí. Sim. Nem 8, nem 80. Só para relembrar, o Leclerc... Nas 5 primeiras corridas dele na Ferrari, nas 5 primeiras corridas, ele recebeu ordem para deixar o Vettel passar. Exatamente. Entendeu? Numa delas não foi para deixar o Vettel passar, foi para não passar. Não passar o Vettel, e ele ficou uma volta e meia atrás e passou. Não, no Bahrein, né? Foi no Bahrein. No Bahrein, a equipe falou, olha, não ultrapassa não, porque não sei o que. Ele falou, tchau. Passou de passagem. Então é isso, o cara tem que ser inteligente, mas ele tem que ser rápido na pista, para ele conquistar o espaço dele. Exatamente. Se vai conseguir é outra história, mas... Nenhuma equipe segura um cara que é mais rápido que o outro. Exatamente. Não existe. Não existe. Segundo piloto, o cara pode falar assim, existe uma cláusula no meu contrato que me obriga a ser segundo piloto. Pode até existir, ninguém está dizendo que não existe, ninguém está dizendo que não é mentira. Mas se o cara for mais rápido, não tem cláusula, não tem pneu furado, não tem motor estourado, não tem nada que segure. Se for melhor, se for mais rápido, ganha moral ao longo do tempo. Tem vários exemplos aí, o próprio Senna e Prost, o próprio Piquet e Mansell, o Hamilton e o Alonso. Entendeu? Agora o último, o Leclerc e o Vettel. Quer dizer, não tem. Se o cara senta lá e acelera, a equipe pode segurar ele uma corrida, pode segurar 2, ou não passa, ou espera um pouco, não sei o quê. Você acha que o Leclerc, por exemplo, no caso da Ferrari, o Vettel, a Ferrari deu ordem para o Leclerc na Austrália, que foi a primeira corrida dos dois, a Ferrari deu ordem para o Leclerc ficar atrás do Vettel. Será que não tinha no contrato do Leclerc que ele era segundo piloto? Talvez tivesse. Só que ele foi mais rápido, então não adianta, pode colocar no contrato que quiser, não tem jeito. O cara é mais rápido, meu filho. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso. E o Russell vai ser a mesma coisa. Talvez tenha no contrato dele uma cláusula de segundo piloto. Talvez tenha. Não, eu duvido que tenha. Até hoje, que eu saiba, Bruno, só teve no contrato do Schumacher, quando o Schumacher foi para a Ferrari. Ele fez um monte de exigências, que ele não queria ir para a Ferrari se aproximava do Schumacher, o Schumacher não queria ir para a Ferrari, ele comentou com o Ross Brown, olha, os caras não param de me chamar, não param de oferecer, ele falou, começa a fazer exigência absurda, porque daí eles vão parar. E o Schumacher começou a fazer exigência absurda, a Ferrari foi aceitando, até que ele chegou num ponto que ele falou, bom, agora eu vou. Os caras vão me pagar um dinheiro que eu não ia ganhar nunca na vida, aceitam que eu seja o primeiro piloto em qualquer condição, se eu quiser mandar o engenheiro embora, eu mando, eu vou ser o dono daquilo, então eu vou, entendeu? E com isso tudo, com o plus de ele era bem mais rápido que todos os outros companheiros dele. Exatamente, somando a isso, ele foi mais rápido que todos os companheiros de equipe. Tá. Muito bem, vamos lá, Tarsilei San Giorgio Pavese, olha que belíssimo nome. Uau, muito bom. Quanta gente nova, né, Bruno? Muita gente nova, é isso mesmo.
Muito bem. Adalto, a Fórmula 1 não poderia estudar uma forma de minimizar essas punições de grid por troca de motor, no caso de acidentes comprovadamente de corrida, comprovadamente, ô Tarcilei, nunca vai acontecer, porque sempre um vai achar que foi de corrida, outro que não foi. Né? No caso da Honda, esse ano terá um motor a menos, mas o motivo da quebra foi a batida e não a falta de confiabilidade do motor. Estou certo? Sim, né? Tá certo. Não, o pior é que ele está certo. O pior é que ele está certo. Realmente, o Verstappen vai acabar sendo penalizado esse ano por causa de uma batida. O problema, Tarcilei, é que isso aí é do jogo. Por exemplo, o Bottas também sofreu um acidente forte na Imola com o Russell, né? Uhum. Teve que trocar câmbio. E o P dele, a Mercedes não fez esse escândalo que a Red Bull fez. Mas porque o Bottas também não está na disputa do título, né? Vamos ser justos. Está na disputa do título. E porque a Mercedes não é escandalosa também, como é a Red Bull. Eu gosto muito da Red Bull, tenho um amigo lá, mas que está, inclusive, meio de mal de mim. Mas está meio de mal de mim, porque não tem respondido meus WhatsApp. Ou tá mal-humorado, né? Ou tá mal-humorado, não sei. Você perder 32 pontos de vantagem em 2 corridas e passar para -8, deixa qualquer um mal-humorado. Né? Mas a Red Bull é uma equipe mais escandalosa. O Marco é um cara que sempre foi escandaloso, desde sempre. Desde que ele é dirigente da Fórmula 1. Não é, o Toto Wolff é mais quieto, é mais, né? Quando ele quer dar uma cutucada, ele cutuca mais fundo, é diferente o estilo, entendeu? Mas sofreu o mesmo problema, é do jogo, infelizmente, é do jogo, mas eu acho que não está perdido, não está perdido. Vamos ver. Agora, a Red Bull vai tentar fazer isso, porque eu acho que o escândalo todo que ela fez é justamente por isso que você falou, Tarcilei, entendeu? Ela vai tentar alguma coisa. E vamos ver o que vai acontecer. Mas que a Red Bull vai tentar mudar alguma coisa em relação a isso, vai. E talvez ela tenha o apoio de outras equipes, não sei. A Ferrari já deu um sinal que talvez apoie isso. Uhum. Muito bem, vamos lá. Doutor Comico. A Red Bull falou M e foi criticado. O Max Verstappen falou M e para a imprensa e foi criticado. Mas por que ninguém falou nada sobre os comentários do Hamilton? O cara causou uma colisão com o Max em Silverstone em uma curva de alta velocidade e depois foi reclamar do Alonso defender a posição daquela maneira. Segundo o Hamilton, era perigoso fazer aquilo naquela velocidade. As manobras de defesa, por sinal, foram extremamente elogiadas. O Hamilton é um gênio e tudo mais, mas às vezes eu acho que fecha um pouco os olhos para ele. Passa a mão na cabeça. Doutor Comico, o que o piloto fala no rádio ali, a 300 por hora, com adrenalina 1000, esquece. Vê o que o Hamilton falou depois. Nós pusemos um vídeo numa matéria ontem, uma matéria onde a Mercedes elogia o Alonso publicamente no Twitter, tudo. Nós colocamos o vídeo e colocamos o que o Hamilton fala em relação ao Alonso, entendeu? Que aqui ele está misturando alhos com bugalhos. Eu acho que está misturando as coisas. Uma coisa é o que a Red Bull fez, que é passar semanas reclamando do acidente. A outra coisa é o Hamilton, na hora, lá com a cabeça quente. Isso. Pô, o cara me fechou. Depois passa da entrevista. É diferente, né? É lógico que é diferente. Todos os pilotos falam. O Alonso não falou que o motor era de GP2. O Verstappen já não mandou equipe para aquele lugar, ao vivo, no rádio, entendeu? Então acontece isso, são coisas que acontecem. São ocasiões diferentes, viu, doutor Comico? A gente não passa a mão, não. Se o Hamilton tivesse reclamando até hoje, a gente estaria falando aqui, pô, Hamilton. Estaria descendo o malho nele. Choradeira danada, mas não é. Então a gente não está falando porque ele não está reclamando, não é que a gente está inventando. Muito bem. Ítalo Penha, vocês acham que o inesperado fato de o Vettel ter que disputar a vitória contribuiu para o problema da falta de combustível? E por ele ter que andar num ritmo mais forte do que se estivesse no meio do grid? A gente comentou isso aqui, né? Nós achamos que sim. Boa, Ítalo. A gente comentou isso no Loucos passado. Além dele ter largado provavelmente com menos combustível, né? Apostando que ele ia ter que fazer uma corrida ali de meio de grid, isso acabou não acontecendo, né, ele teve que
Forçar, muito bem. Nico Menezes, gostaria de saber a que erros de Hamilton Alonso faz referência na disputa de posição do GP da Hungria. Vi 2 pilotos perfeitos, mas confesso que não consegui ver os erros do Hamilton, mas quem fala é o Alonso, deve ser respeitado. Eu nem vi que o Hamilton falou isso. Não, que o Alonso falou isso. Ah, que o Alonso falou isso. O Alonso falou isso logo que ele soube que o Hamilton tinha dado uma reclamada da defesa de posição. Também é uma coisa que falou... Diz que me diz ali, né? Isso, falou no calor do momento, mas depois desfalou isso daí, entendeu? Então, uma coisa, o pessoal tem que entender uma coisa, né? Imagina você, coloca-se no lugar do cara ali, no calor da disputa, você pode falar umas coisas absurdas e depois você mesmo se arrepende, entendeu? Tem que ver o que o cara fala quando já esfriou, quando a bola já baixou, quando já passou, já entendeu o que aconteceu, aí que você vai ver o cara tá pensando mesmo, entendeu? Uhum. Porque na hora da disputa ali, o Hamilton não cometeu erro nenhum, o que talvez o Alonso tenha falado isso, porque talvez se ele estivesse atrás, o Alonso com o carro mais rápido, ele tivesse feito algumas manobras diferentes do que o Hamilton fez. Mas isso não quer dizer que o Hamilton cometeu algum erro, entendeu? Vamos lá, Leandro Lima. Se o Hamilton ganhasse essa corrida, seria a maior vitória de sua carreira por 3 fatores. Seria a 9ª vez que ele ganharia o mesmo circuito, se isolando nesse recorde, ainda com uma largada histórica, com só ele no grid, caindo para a última e se recuperando. E a cereja do bolo seria sua 100ª vitória em uma disputa alucinante com o Alonso. Para mim, seria a maior. Se essa não seria a maior, qual vocês escolheriam? Talvez estivesse entre as maiores, sim, né? Entre as maiores, Não sei se são maiores, mas é entre as maiores. Teve uma na Alemanha que eu gostei muito, que estava chovendo, ele veio também lá quase 2018, né? Eu escolheria da Itália, 2018 também, que foi absolutamente espetacular, né? Aquela que ele disputa com o Vettel, depois disputa com o Raikkonen. Também. Grande vitória. Grande vitória também. Teve várias grandes, assim, uma só. É como o Senna, não consigo dizer qual a melhor vitória do Senna, entendeu? Assim, tô pensando aqui. Qual a melhor vitória do Schumacher? A do Schumacher eu sei. Qual é? É a do... para mim, né, obviamente. É a da Bélgica, 1995. Procura aí no YouTube, ouvinte. Bélgica, 1995. Schumacher largou em 16º e ganhou a corrida. Ele estava, em um certo momento, ele andou na chuva com pneu de slick, segurando o Damon Hill com pneu de chuva. É espetacular. Verdade, espetacular. Essa vitória do Schumacher é espetacular. Ou essa, ou uma outra que eu citei aqui outro dia, na Hungria, 98, que ele ganhou também, espetacular. Sabe uma corrida que não me sai da cabeça do Schumacher? Ele estava de Benetton ainda, eu não sei se foi 94, 95, em Barcelona, que o câmbio travou em quinta, faltando, 94, 30 voltas para acabar a corrida, e ele não perdeu a posição. Essa corrida ele chegou em segundo, né? Então, esse é o maior desempenho que eu vi do Schumacher. Cara só em quinta. Foi naquela pista da Espanha, em Barcelona, quando eles fizeram aquela chicane com pneu. Foi logo depois do acidente do Senna. Então, naquela chicane ele tinha que ir super devagar, o cara estava em quinta. Em quinta, Quer dizer, é verdade. É um absurdo. É um absurdo. Não me sai da cabeça aquilo. Se a gente começar a levantar maiores vitórias aqui de pilotos, vai aparecer cada coisa espetacular, né? Do Senna, por exemplo, a gente citou outro dia aqui a corrida em Donington, né? Daquela primeira volta. Com certeza é uma candidata. Eu escolho a do Brasil, em 93, que ele ganha aqui no Brasil, aquela corrida que chove, e aí ele vai e faz aquela ultrapassagem no Damon Hill, que ele joga para um lado de cá, o Damon Hill defende, ele vai por aqui, né? Com aquele carro com motor Ford. Espetacular aquela. Também, espetacular aquela. Espetacular. Enfim, vamos pensar no... E teve aquela também que o carro dele travou em última marcha, né? Aqui, né? No Brasil também, 91. E ele conseguiu também ganhar a corrida. Impressionante também. O câmbio ainda era câmbio H, né? Não era borboleta, nada. Ele queimando a embreagem, impressionante aquilo.
Ao vivo foi muito impressionante. Você estava lá, Dalton? Tava lá. Maravilha. Muito bem, ó. Carlos César, vimos um espetáculo e uma aula no GP da Hungria. O que vocês acham? Vocês acham que se o Alonso estivesse na Mercedes, poderíamos ver esse espetáculo em todas as corridas? Eu acho. Sim, né? Talvez espetáculos diferentes, né? Porque na Mercedes ele não tivesse que segurar tanto as pessoas, né? Talvez tivesse que atacar. Sim, eu acho. O Alonso é piloto de nível Hamilton e Verstappen, não tenho. Eu nunca tive dúvida, eu tinha agora que ele tinha ficado dois anos fora, mas agora eu já meio que já. Apesar de ainda achar que ele nunca vai ser como ele era há 15 anos atrás, né? Ele ainda é um piloto classe A e com um carro bom ele ganha corrida e ganha campeonato. Muito bem. O Daniel Oliveira pergunta sobre a inusitada largada com o carro só. O que aconteceria se todos fossem para o box? A largada seria abortada? Há algo sobre isso nas regras? Aí teve um ouvinte que explicou, que o Michael Masi explicou, que as luzes se apagariam normalmente, aí eles acenderiam a luz verde nos boxes e todo mundo poderia ir. Isso, me parece mais dada a razoável. largada, e só que o safety car ali, ele ia ter que esperar os caras saírem do box para ir atrás deles. Mas isso seria dada a largada. Sem carro no grid. Eu não sei o que eu prefiro. Eu não sei se eu prefiro do jeito que foi, ou se eu preferiria ver essa situação de não ter carro nenhum no grid e ter a largada. Estou na dúvida ainda. Vai ser muito engraçado. Vou refletir sobre isso. Muito bem. Ricardo Veríssimo. Boa tarde, loucos. Parabéns pela cobertura da primeira metade do campeonato. Adalto, na sua opinião e baseado no que vimos até agora, das pistas que restam, quais seriam favoráveis para a Mercedes e quais as Red Bull? O Adalto já guardou a bola de cristal dele, já avisei para vocês. Muito boa pergunta do Ricardo. Eu não tenho mais certeza, entendeu? Porque em Silverstone eu achei que fosse uma pista mais para a Mercedes. E não foi, era uma pista a mais para a Red Bull. O Verstappen ganhou a corrida curta e não ganhou a longa por causa do acidente. E na Hungria eu achei que fosse uma pista para a Red Bull e não foi. As Mercedes fizeram P1 e P2 na classificação e numa corrida normal, provavelmente o Verstappen chegaria em terceiro ou segundo, no máximo. Então, as coisas estão mudando, os carros estão muito parelhos de novo, a Mercedes melhorou de novo. Eu tenho aí uma promessa de um papinho rápido com o Dude. Ele já me falou algumas coisas, eu não coloquei ainda, porque eu vou esperar a gente conversar de novo para ele tentar explicar melhor. A Mercedes fez algumas coisas no carro e no motor, e nós vamos conversar, vou colocar isso, não sei se dá tempo essa semana ainda, mas no máximo a semana que vem nós vamos ter novidades aí. Não tem nada no motor que eu digo, ela fez algumas coisas no motor, não quer dizer que aumentou a potência, tá? Só essa dica que eu vou deixar. Muito bem. Tem aumentado a potência, mas eles mexeram no motor. No que eles podem mexer. O Fran 16K. O que aconteceu na largada da prova lembra bastante o que seria a inversão do grid, onde a parte dos melhores carros estavam atrás do grid e parte dos piores estavam no fundo do grid. Também pensei isso. Levando em consideração a característica da pista da Hungria, que ajudou na corrida que tivemos, minha pergunta é se com a baita prova que tivemos na Hungria, a ideia do grid invertido volta a ganhar força. Para mim, eu pensei isso também quando eu vi, viu? Falei, olha só, se fosse grid invertido seria mais ou menos assim. Palmas para o Fran. Para mim, nunca saiu da cabeça. Para mim, tinha que ser grid invertido. Eles tinham que pensar numa coisa de fazer o grid invertido. Ou pelo menos os 10 primeiros invertidos. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não saiu da minha cabeça isso. É sempre assim. Sempre quando acontece algum problema com o carro de ponta que vai para trás, ele vem fazendo corrida de recuperação, só que ele vem fazendo sozinho, né? Se o carro do Verstappen não tivesse sofrido o que sofreu agora na Hungria, ele e o Hamilton iam vir para cima de todo mundo com tudo.
E eles iam se encontrar na pista o tempo todo, entendeu? E não acontece isso porque o pessoal é contra. Eu não sei por que o pessoal é tão contra. Francamente, o pessoal acha que se coloca no lugar do piloto e acha injusto. Né? Não tem nada de injusto. Se for o grid invertido, para todos, a regra é essa, se todo mundo aceitar, vamos, entendeu? Não tem essa. Só é injusto quando é diferente para um do que é para os outros. Senão, não é injusto. É isso aí. O Boca pergunta para o Fábio Campos: qual deveria ser a abordagem do Hamilton e Verstappen na metade final da temporada? Como eles devem traçar estratégia na luta pelo campeonato? Bom, o Fábio não está aqui, mas ele entra aqui depois e responde, né? Quer falar, Adalto? Não, vamos mandar para o Fábio, a gente manda por WhatsApp, pede para ele vir responder aqui. É isso aí. Tá? Muito bem. O Roder Rock pergunta: ano que vem vocês acreditam, como eu, que os carros serão mais fáceis de guiar e teremos mais disputas por posições do começo ao fim? Não, eu acredito o seguinte: não é que os carros serão mais fáceis de guiar. Os carros serão mais fáceis de acompanhar o outro de perto. Isso não quer dizer que eles vão ser mais fáceis de guiar. Você pode, como é o primeiro ano do campeonato, alguns podem acertar o carro melhor do que o outro, o projeto do carro, e o carro ser melhor do que o outro. A ideia do carro novo não é que ele é mais fácil de guiar, ele é mais fácil de acompanhar o cara que está na frente, porque não vai depender tanto do ar frontal como depende hoje. Se o ar vier por baixo, já está bom. Já vai dar 70%, 80% da pressão aerodinâmica que o carro precisa. Entendeu? Hoje não. Hoje você tira o ar da frente do carro para o cara andar no vácuo do outro, no meio de uma curva, você tira 70% do downforce, entendeu? Por isso o cara não consegue. Então é isso, Roder. A ideia é essa daí. Muito bem. O Braia pergunta: vocês acham que a Red Bull deveria ter arriscado e mandado o Verstappen para a relargada com pneus slick? Para ficar mais claro, pneus slick na bandeira vermelha. Aí colocar pneus slick na bandeira vermelha. Ele seria o único piloto na relargada que não precisaria parar no pit. Largaria ali junto com Hamilton. Isso teria ajudado muito a Red Bull, porque mesmo com meio carro, é mais difícil de ultrapassar na Hungria. Olha, tinha pensado nisso. Eu não vi ninguém falando isso. É verdade, poderia sim. Olha, ótima essa do Braia. Muito bom mesmo. Poderia ter, já que o carro estava bem destruído. Eu acho que talvez o que aconteceu é que eles não tinham as informações necessárias, nem da pista nem do carro, né? Porque eu acho que eles não sabiam a condição real do carro e eu acho que eles não sabiam a condição da pista. Quando eles foram para a pista, eles foram justamente para aquela volta de apresentação serviu para os pilotos verem se a pista estava seca ou não, né? Porque pista seca não tem um sensor que te fala pista está seca. Você tem que colocar o carro lá e ver, né? Pode ser isso. Não, pode ser. Não, provavelmente foi isso, mas ele está falando aí de correr um risco. O carro estava meio destruído. Muito bem pensado. Muito bem pensado. Eu não tinha pensado nisso. Nem me passou pela cabeça. Muito bem observado, Braia. Braia, pode mandar seu currículo lá para a Red Bull. Pode mandar o currículo para lá, para a Red Bull, viu? Como estrategista. Isso aí. Obrigado pelo Roder Rock, pelo super elogio que ele nos fez aí, que o Bruno... É verdade. Não, eu não li porque eu tô... Primeiro que a modéstia me impede, e segundo que eu estou tentando correr aqui para a gente fazer as perguntas. O Bruno Ferreira: vocês acham que a McLaren pode quebrar o contrato do Ricardo se ele não melhorar? O Bottas não seria uma excelente opção a se considerar? Eu acho que pode quebrar, sim, né? O contrato tem cláusula lá para quebrar, para sair. Eu acho que pode. Eu não sei se vai, mas que pode. Agora vamos ter 11, 12 corridas, depende aí do que vamos. Que tem uma que está cancelada e ainda não foi substituída, que é a Austrália. Então a gente não sabe se vai ter 11 ou 12 corridas agora, né? Eu acho que o Ricardo agora ele tem que vir andando no mínimo junto com o Norris, né? Na frente eu já não acho que ele vai andar, mas no mínimo ele tem que andar junto com o Norris. E aí ele continua. Se ele continuar muito atrás do Norris, eu não vejo por que a McLaren não... Mas é que essa corrida na Hungria,
Depois até o pessoal falou, né? Ele também teve problema, ele foi atingido lá no acidente. Teve. E ele não foi mal no treino, né, Adalto? Ou foi? Eu não lembro agora. Foi, né? Ele ficou no Q2, né? Não ficou no Q2, então... E o carro dele estava destruído, mas o do Verstappen estava muito mais destruído que o dele. E passou ele, né? Passou ele, entendeu? Ficou ruim mesmo. Ficou ruim. Vamos lá, o Kinox. Deve ser isso, né? Não sei. O que falta para a Ferrari achar de volta pelo menos uma parte de toda a potência que foi perdida depois do que foi descoberto em 2019? Falta trapacear de novo. Olha, o motor da Ferrari é fraco. É fraco. Não é fraco como era o ano passado. O ano passado era bizonho. O ano passado ficou bizonho, né? Esse ano melhorou. Eles ganharam aí uma potência, sei lá, uns 40 cavalos em relação ao que tinha em 2020. Mas ainda está uns 25, 30 cavalos, pelo menos, atrás dos outros, entendeu? Então, é difícil, né? A gente não é engenheiro, a gente não tem essa informação detalhada para dar. Mesmo que a gente fosse engenheiro, né? Existem centenas de um motor tão complexo como esse, que só os engenheiros da Fórmula 1 conhecem, inclusive. Se colocar um engenheiro lá hoje de uma Porsche, de uma BMW, de uma Toyota, eles vão tomar a surra desse motor, entendeu? Porque é um motor muito complexo. Então, é difícil saber onde é o problema do motor Ferrari, mas que tem um problema, tem. E eles sabem qual é e estão tentando, porque vai ser congelado no dia 1º de janeiro de 2022. Então, até lá, a Ferrari vai poder, ela vai poder melhorar o motor dela. A partir desse momento, 1 de janeiro de 2022, só vai poder fazer atualização de confiabilidade, pedindo para a FIA com a anuência das outras equipes. Uhum. Entendeu? Então, quem tiver com motor ruim o ano que vem vai sofrer até 2025, seu Bruno Aleixo. É isso aí. O Mário Designer. Olá, loucos. Antes de perguntar, quero deixar claro que sei que não foi isso que ocorreu. Ainda bem, né? Porque, vamos à pergunta. Se a Mercedes tivesse ordenado a Bottas para largar mal e fazer aquele strike, ele seria capaz de ser tão perfeito assim? O Bruno já respondeu sua pergunta no último Lopes, Mário. A gente falou aqui, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se isso um dia fosse comprovado que o Bottas conseguiu de propósito fazer aquilo, ele mereceria um prêmio, sinceramente, porque né, ali realmente assim, você conseguir acertar as duas Red Bulls na largada. Foi uma coisa inacreditável. Não, então... E ele mandou um carro na Red Bull e ainda acertou. E ele mesmo, Tem essa também, né? Ele não acertou o Verstappen, quem acertou o Verstappen foi o Norris. Ele acertou o Pérez, né? Daqui a pouco vai ter uma pergunta que eu vou fazer um comentário sobre essa largada, sobre o que aconteceu nessa largada. Vamos lá. Nicolas Knapp. É isso aí. Dois carros da mesma equipe andando em pelotões diferentes. Um na frente e outro por algum motivo no pelotão de trás. Quase impossível virar os mesmos tempos. Então é correto julgar o desempenho entre os pilotos pela diferença de tempo entre eles no fim da corrida? Não, você tem que, quando você julga o desempenho, você tem que levar em consideração todas as circunstâncias, né? Então, a primeira circunstância é o que fez com que um carro da equipe estivesse muito na frente do outro. Foi algum problema que um deles teve por culpa de terceiros ou foi um problema dele, que foi mal, por exemplo, na classificação? O cara dá uma volta ruim de classificação e vai largar no meio do pelotão, vai largar lá em 8º, 9º, enquanto o outro vai largar em 2º. Então, o problema de o cara estar no meio do pelotão é dele. Então, ele já perde ponto em desempenho, entendeu? Então,
Aí ele tem que se virar para se ele tem carro para andar na frente e não consegue se livrar do pelotão de jeito nenhum, a não ser em Mônaco, por exemplo, que em Mônaco realmente não dá para se livrar do pelotão, porque não cabe dois carros um do lado do outro na maior parte da pista. Então, você tem que pensar nessa circunstância, entendeu? O que levou o cara a estar lá, o outro está na frente, como que o cara lidou com os pilotos mais fracos, como que o outro que está na frente está lidando para conseguir ganhar a corrida ou evitar de ser ultrapassado, entendeu? Tudo é circunstância, Nicolas, eu acho. Concorda, Bruno? Concordo, lógico, é isso mesmo. Isso aí se chama o que a gente sempre fala aqui, avaliar performance, né? A gente tem muitas variáveis. O Rafael... é muito difícil do pessoal entender, né? Muito difícil, nossa, é praticamente impossível. O Rafael Iabi... não, mentira. O Bruno Ricardo Paz pergunta: essa última atualização da Mercedes vai ser capaz de fazer com que ela ande na frente, com que ela dispute até o final do ano com a Red Bull? Tendo em vista que a Mercedes avisou que foi a última. Então, o Bruno, de novo, né? Eu já falei isso no outro Loucos. Todas as equipes têm pacotes definidos para cada pista. Os pacotes já estão, quando fazem o carro, eles fazem o carro, pegam o calendário. Então eles falam, nós temos um pacote que é um pacote que serve para 3 pistas, esse outro pacote serve para 2 pistas, esse outro serve para 5 pistas, esse aqui só serve para uma pista, desgraçado, não sei o quê. Todas as equipes já fazem isso. E as que têm mais dinheiro, e por isso que agora entrou o limite de orçamento, né, elas podem até fazer um pacote por pista. Né? Com esse limite de orçamento, acaba isso, e elas têm que fazer, sei lá, vão ter que fazer no máximo 2 ou 3 pacotes que vão ter que servir para todas as pistas. Uhum. O que a Mercedes fez para a Hungria foi, ela já tinha um pacote para a Hungria, e ela mexeu nesse pacote devido ao que ela viu do carro em Mônaco e em Baku. Ela viu quais eram os problemas do carro em Mônaco, em Baku na parte sinuosa, evidentemente, e ela falou, nossa, nós vamos ter esses mesmos problemas na Hungria. Então ela mexeu nesse pacote que já estava pronto, fez alterações no pacote e o carro melhorou pra caramba. Daqui em diante, não dá para saber como que elas vão trabalhar. Nem a Red Bull, nem a Mercedes, porque existe o limite de orçamento. Se não existisse, eles iam fazer quase que um carro diferente para cada pista que viesse agora, só que aí eles iam gastar aqueles 400 milhões de dólares que eles gastavam até o ano passado. Com 145 milhões que eles têm esse ano, não dá para fazer isso. Então, por isso está muito difícil prever o que vai acontecer. Tá? Em relação ao motor, houve ganho de potência da Mercedes? Eu posso dizer com certeza absoluta que não houve. Houve outra coisa que a gente vai falar isso na hora que der, na hora que eu conseguir ter mais uma conversinha lá com o Dude. Muito bem. Rafael Iabi, o Hamilton tem muita sorte ou o Max é que tem muito azar? Olha, o Rafael Iabi, nenhum nem outro. Também acho. O homem que mais tem sorte na Fórmula 1 atual se chama Esteban Ocon. O Adalto, você viu a Fórmula 1 toda semana? A Fórmula 1 toda semana ela coloca os vídeos, né, da corrida e tal, e aí tem o vídeo com as melhores onboards, né? E aí eles pegaram aquele acidente da largada e colocaram do ponto de vista de todos os envolvidos, direto ou indiretamente, que foi praticamente o grid inteiro, né? Eu não vi esse vídeo, eu não vi. É sensacional. Olha, a sorte que o Ocon deu é uma coisa que eu não consigo explicar. É inacreditável, porque o acidente do Bottas com o Norris e com as Red Bull lá nem passou perto dele. Mas o acidente do Stroll com o Leclerc ficou a milímetros do Ocon. E foi por uma questão de micronésimos de segundo, que eu nem sei, que ele virou o volante para a direita e viu os dois passarem aqui, ó. Passar aqui na frente dele, aqui, enquanto ele estava virando o volante. Quando isso aconteceu, a pista ficou livre.
e ele passou em segundo. É inacreditável. Esse acidente, eu não tinha reparado isso na hora, mas quando passou aquele... Porque o carro do Ocon, o carro do Leclerc com o do Stroll virou meio que um carro acoplado, né? Eles passaram ali virou meio um Aston Ferrari Martin ali. Passaram os dois, mas foi isso aqui do Ocon, isso aqui. E nem encostou. É uma coisa inacreditável, eu nunca vi tanta sorte. Bruno, então você está convocado, a hora que a gente colocar o Loucos no ar, colocar o link desse vídeo aí para todo mundo ver. Vamos colocar. Eu não vi também esse vídeo. Está descrito, vou anotar o tempo aqui do vídeo, aí o nosso editor lá coloca para nós. Ah, tá bom. Boa. Muito Legal. Bem. Então, acho que vai dar para ver agora. Então tá respondido, viu, Rafael Iabe? Nem o Hamilton tem muita sorte, nem o Max tem muito azar. O Ocon tem muita sorte, esse tem muita sorte. Cachorrão pergunta, Adalto, quem vai ser o próximo piloto a ganhar pela primeira vez na Fórmula 1? Deve ser. Cachorrão, você podia ter perguntado os números da Mega Sena, né? Era melhor, pô, do que isso, né? Bom, é evidente que eu não sei. A lógica me diz que se for esse ano... Não, a lógica, o próximo piloto a ganhar uma corrida de Fórmula 1, não necessariamente nesse ano. Eu aposto que deve ser o Russell, ano que vem. Não. Se for esse ano, eu tenho duas apostas. Ou é o Norris, ou é o Sainz. Se for esse ano. Se for ano que vem, já entra outras coisas, pode ser o Russell, pode ser o Russell ou um desses dois, ou até um outro, mas esse ano, para mim, é o Norris ou o Sainz. Muito bem. William Alves Almeida, supondo que depois de domingo, com a manobra destrambelhada, que praticamente garante o título da Mercedes esse ano, William? Não, William, não. Você meio do campeonato, né? Pô. Cada corrida, os caras vêm... Um monte de gente fala isso, né? O Verstappen ganha a corrida, acabou o campeonato. Acabou o campeonato. Aí vai acabou o domínio da Mercedes, Hamilton não é de nada. Aí o Hamilton ganha a próxima... Agora acabou, Red Bull fala muito, não sei o que. Nós vivemos a era dos extremos, né? Impressionante. Mas, continuando a pergunta dele aqui, se nessa circunstância o Bottas confirma sua cadeira, ele acha que o Bottas vai confirmar a cadeira dele na Mercedes em 2022 ao lado do Hamilton. E aí ele está perguntando se a McLaren poderia ir atrás do Russell para entrar no lugar do Ricardo. Não é a McLaren. Isso não, William, pelo que eu saiba, isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. O Russell vai andar na Mercedes no ano que vem, do lado do Hamilton. Pronto, a minha resposta é essa. Agora, na improvável hipótese de acontecer alguma coisa muito fora da casinha e a Mercedes confirmar o Bottas mais um ano de contrato, o que não vai acontecer, mas no mundo maravilhoso de Alice, no País das Maravilhas, se acontecer isso, o mínimo que o Toto Wolff teria que fazer é chegar no Zac Brown e falar, olha, se você puser o Russell aí, eu te dou os motores de graça. Entendeu? Entendeu? É isso. Porque não tem outra. É isso aí. Adriano Aguiar, essa é para o Bruno. Opa! Eu e minha esposa Lucilene estamos querendo ir ao autódromo, mas me disseram que em setores que não é bom levar mulher. E o setor A dá para levar. Quer saber isso? Olha, o que a gente até falou isso aqui, né? O setor G não é muito aconselhável. Não, nem né? Um pouco aconselhável. É uma pena a gente ter que falar isso, porque isso é a mesma coisa que um policial virar para você e falar assim, olha, não use seu celular na rua que você pode ser roubado. Bom, mas se você é policial, você tem que garantir a minha segurança, né? Então, o certo é que não existissem trogloditas, né? Como existe no setor G. Mas existem, né? E assim, todas as vezes que eu fui, eu vi acontecer coisas desagradáveis. Não é violento, não, tá? Não estamos falando de violência, não. Mas é ofensivo. É ofensivo, bastante ofensivo. Então é uma experiência um pouco desagradável. O setor A, eu nunca fui na Fórmula 1. Eu acho que eu fui uma vez no setor A,
mas era um treino livre, sexta-feira, então não conta. Eu não sei se tem, eu não sei realmente se O tem setor é aquele de frente para o box, né? O setor é um pouco mais para trás. O setor que fica em frente ao box é aquele setor M, que é o coberto. O setor A é aquele um pouco mais para trás, na entrada do box. Onde eu fiquei a primeira vez que eu fui com meu pai. Bem na subida ali. Eu não sei como é lá, porque eu não vou lá 200 anos. Mas ali na frente do box, um pouquinho antes, na subida, ali no café. No café eu já fiquei recentemente, inclusive. Recentemente não, poucos anos atrás. Eu fiquei lá na sexta e no sábado. No domingo eu estava no box, mas tranquilo também, super tranquilo. Muita mulher, bastante gente. Nenhum problema. Eu não sei por quê, viu? Porque o setor G não é um lugar barato, não é um lugar para. Olha, aqui vem os vândalos. Não sei por que acontece isso no G. Realmente não. É uma patota, né? Na verdade. É uma patota. Eu acho que a turminha do barulho que junta em turma e que aí vai todo mundo G e acaba acontecendo isso, entendeu? Tem características dessas pessoas também que a gente não pode falar aqui, não, porque pode complicar, é chato, mas assim, evita levar a sua esposa no setor G, é melhor para você não vai passar raiva. Ela nunca mais vai querer ir. Nunca mais vai querer voltar. Eu arriscaria o setor A, se é essa, para a gente dar uma resposta objetiva, assim, eu arriscaria o setor A. Agora, se tiver com mais grana, puder pegar um setor M, né? Ou logo na frente ali da freada do S do Senna. Que eu não sei o nome daquele setor que eu fica também não sei o nome do Senna. Setor, dá uma pesquisada. É espetacular. Espetacular. Quando sai lá na venda dos ingressos, tem o mapa do circuito. Aí você consegue ver os setores. Esse setor em frente tem esse em frente os boxes, né? Que é o M, se não me engano. Ou B, não sei. E tem esse outro que fica em frente ao S do Senna, que também é muito bom. Tenta esses dois, são mais caros, né? E tenta para você ver. Agora, o setor G realmente. A gente, se for confirmada a corrida, a gente tem que fazer essa ressalva aqui, né? Se for confirmada a corrida, na semana da corrida, a gente pode fazer aqui um guia especial, né, o Adalto? É verdade. Deixa aí nos comentários. Vocês querem isso aí, a gente faz aqui um guia especial. Nós temos aqui um especialista no setor G de Interlagos, que é o Fábio Campos, né? Isso. O Campos é um profundo conhecedor do setor de Interlagos. Ele já foi. Mas ele já foi em algum outro setor? Não, o Fábio Campos ele é praticamente o dono, ele é o gerente do setor G, né? Ele manda e desmanda. Então o Adriano poderia levar a esposa dele e procurar o Fábio Campos. Pode também, é uma possibilidade. E falar, Fábio Campos, eu vim aqui, vou lhe dar uma grana para o senhor garantir a nossa segurança. O Fábio Campos, ele é um profundo conhecedor dos caminhos do setor G, inclusive ele sabe, viu, Adalto, onde ficam os melhores caminhões pipa para você se refrescar. Isso é uma informação muito importante no setor G, que não é coberto. Se ele estiver ouvindo, ele sabe do que eu estou falando. Deixa aí nos comentários se você quer ouvir histórias de Fábio Campos no setor G. Dá para fazer um programa grande aqui. Eu já vi uns vídeos meio doidos, viu, dele no turminho lá. Tem coisas publicáveis e não publicáveis. Vamos lá. Alisson Reis. A Mercedes teve ganhos em relação ao motor ou foram atualizações no carro que deu esse up nos Blacks? O P. Ela não é que ela não teve ganhos no motor, ela teve outra coisa no motor e atualizações realmente. Melhorou muito o carro na questão do downforce, melhorou bastante o carro ficou mais grudado no chão do que era em Mônaco e em Baku, não tem dúvida. Muito bem. O Marcos Aguiar, eu analisei as imagens da luta entre Hamilton e Alonso, vocês não acham que o Alonso joga o carro para cima do Hamilton pelo menos 2 vezes? Não. Vejo que ele move o volante para cima dele quando o carro já estava com meio carro ao lado. Não, acho que não, Marcos. Tudo que o Alonso fez aí, eu olhei esse vídeo, eu assisti na câmera on-board dos dois, assisti na transmissão várias vezes, assisti esse vídeo que nós colocamos ontem numa matéria.
Não teve. O que teve é que o Alonso sai um pouquinho para cima do Hamilton para fazer um pouquinho, para ter um pouquinho mais de tomada. Mas o Hamilton estava esperando aquilo ali, entendeu? Uhum. Tanto é que você vê que o Hamilton toda vez ele tira, ele tira, ele põe por fora meio carro e ele vê que o Alonso vai fazer a saída da curva e ele tira, ele a recolhe, porque ele sabe que vai bater, entendeu? Foi por isso que eu falei que o Verstappen precisa olhar aquilo para aprender como é que faz, né? Para aprender como é que defende o Alonso e como é que ataca, que é o que o Hamilton estava fazendo, entendeu? Até ele levar o Alonso ao erro que aconteceu depois só de 10 voltas. Uhum. Não acho que teve nenhuma vigarice ali, zero. Zero. O Leonardo, em caso da confirmação da saída de Bottas, na posição de dirigente da Red Bull, ele, Leonardo, traria o Valtteri para correr ao lado do Verstappen, trazendo todas as informações da rival. Poria o Pérez na AlphaTauri com o Gasly e o Tsunoda como reserva para amadurecer. Qual a opinião de vocês? Eu gosto dessa ideia do Bottas na Red Bull. Acho que ele teria muito a acrescentar lá, né? E andaria, eu acho que ele andaria melhor do que o Pérez, Albon e Gasly andaram. Apesar que hoje a gente até colocou uma matéria. Não colocou ainda. Não sei por que não colocou. Mas tem uma matéria aí, porque eu vi o Nico Rosberg dando uma entrevista e eu até concordei com ele. Então eu até mandei o link da entrevista para um redator fazer, mas ainda não está no site. Sobre o Gasly voltar para a Red Bull. O Nico Rosberg acha que o Gasly já deveria voltar, ele já está mais maduro, já está muito melhor do que era. E está merecendo voltar. Ele só tem dúvida em relação à pressão, se o Gasly aguenta a pressão que a Red Bull está sempre envolvida. Palavras do Nico Rosberg. Mas, eu não sei. Mas o Bottas o Bottas é um coringa ali, né? O cara que anda perto do Hamilton e raramente faz uma barbaridade como ele fez na última corrida, é um cara que é um coringa em qualquer equipe, eu acho. Muito bem, ó. José Antônio Vieira. Na Fórmula 1, Adalto, na Fórmula 1 atual não pode mais regular a asa da frente do carro na hora da corrida pelos mecânicos? Eu saiba, pode. O que não pode é a asa traseira. A dianteira pode. Não sei porque você está perguntando isso, Zé, mas que eu saiba, pode sim. A asa dianteira você pode regular. Asa traseira não. A asa traseira ela faz parte das coisas que não pode mexer quando o carro vai para parque fechado. Pode Muito mexer. bem. Ivaldo, foi brilhante, de fato foi brilhante a tocada do Alonso, mas o Hamilton só passou porque o Alonso errou na frenagem e desse erro poucos falaram, a gente falou aqui. E, calma, deixa eu terminar a pergunta. Ainda, se o Hamilton cometeu erros ao demorar para passar o Alonso, quais erros o Alonso cometeu ao não ultrapassar o Petrov em 2010? O Grande Prêmio de Abu Dhabi. Bom, o Alonso em 2010 não teve uma coisa muito que ajuda que chama DRS, né? Não teve DRS e tinha os pneus, que eu me lembre, os pneus estavam, tinham mais ou menos a mesma idade, o carro dele, o carro do Petrov, e o carro do Alonso não era quase 4 segundos mais rápido por volta, 3,5 segundos mais rápido por volta. Entendeu? Então, é isso. Esse erro do Alonso, é importante falar isso também, né? Uma das maneiras que você pode conseguir uma ultrapassagem é forçar o seu adversário a errar, né? Lógico. E o que o Hamilton estava tentando depois de 3 voltas que ele viu que não ia conseguir passar na boa. Então isso aí é uma técnica, né? Não é que... Lógico. Assim, ele errou, mas ele errou defendendo a posição, né? Diferente de errar sozinho. Marcelo BP. Adalto, eventual ganho de potência da UP Mercedes observado a partir de Silverstone tem a ver com aquele mapeamento mais agressivo que o Dudy te contou no final de semana duplo na Áustria? Marcelo BP! Marcelo BP! Ele fica anotando, né? Marcelo BP! Você já está querendo antecipar, né? Mas não foi Silverstone, não, viu? Mas é isso daí, é por aí.
É por aí. O segredo aí. Segredo não, né? A diferença aí é o mapeamento. Aqui, ó, independente da resposta, se a Mercedes ganhar em Spa e Monza com sobras, eu tenho a impressão que acabou o campeonato. Todo mundo fala isso. Aí na corrida seguinte cai do cavalo. É assim, tá Então, o sendo assim problema é o esse campeonato. seguinte: a diferença de mapeamento. E isso eu vou falar, vai. Já que ele matou a charada aqui. O que teve foi, agora na Hungria, teve uma diferença de mapeamento. O mapeamento que a Mercedes estava usando era um mapeamento mais linear, um mapeamento mais parecido com esse que você tem no seu carro de rua, que é assim, né? Você pega um gráfico, você acelera, o motor vai subindo assim até chegar lá em cima e começar a fazer assim, né? Quando chega perto do limite de giro, essa curva ascendente ela começa a ficar linear assim do lado, né? Então, o que a Mercedes foi, ela mudou, ela mexeu no mapeamento para melhorar a saída de curva do carro. Não a velocidade final, saída de curva, porque era isso que eles estavam perdendo, que eles mais estavam perdendo da Honda, quando a Honda trocou o motor lá em Paul Ricard. Então, eles aumentaram, o carro ficou um pouquinho mais difícil saída de curva, porque quando os pilotos dão no acelerador, tanto na largada quanto em saída de curva, o carro tá vindo com uma potência maior do que vinha. Só que, em vez da potência estar assim, ela faz assim, ó. Entendeu? Porque você tem o limite de combustível que é 100 kg por hora. Você não pode ultrapassar esse limite de 100 kg por hora. Então, logo que eles logo que eles dão no acelerador, o motor vai até esses 100 kg por hora, né? E para lá nesses 100 kg por hora. Então essa curva para de subir, ela sobe, faz assim, depois quando o cara troca de marcha, ela sobe de novo e para assim, entendeu? Tá em escada o mapeamento da Mercedes, ele está em escada agora, ele não está mais linear como estava. Então ele sobe, faz assim, sobe de novo, quando o cara troca de marcha, faz assim, sobe de novo, entendeu? Isso está ajudando muito o carro na saída de curva, né? Mas não ajuda o carro em potência máxima. Como Spa e Monza, principalmente Monza, o carro anda muito tempo em potência máxima, eu não sei como eles vão fazer. Isso é uma das coisas que eu vou perguntar para o Dude quando a gente for conversar. E aí eu vou colocar aí. Mas eu não sei se ele não me falou isso. Eu imagino que esse mapeamento que eles usaram para a Hungria não serve para Spa e Monza. Muito bem, está respondido. Éder Matias. Boa, Marcelo. Boa, Marcelo. Na opinião de vocês, o Verstappen já sentiu baque psicológico? Não, olha, eu espero que não, acho que não, né? Apesar do Christian Horner e do Helmut Marko não estarem ajudando nada nisso, eles estão pondo lenha na fogueira, eu acho que não, espero que não, porque senão ele perde o campeonato. Ele perde o campeonato. Não adianta só o cara ser rápido, ser um foguete, como ele é. Ele é um foguete, ele é um canhão, não tem piloto mais rápido que ele. Se o Hamilton é muito rápido, é tão rápido quanto, ou até um pouquinho menos em certas circunstâncias. Mais rápido que o Verstappen não tem. Agora, isso não é bastante para ganhar campeonato. Aí que tá. Não é bastante, precisa ter cabeça. É isso aí. Precisa ter cabeça, senão vai perder o campeonato. Se ele puser de novo por fora, se ele for defender por fora, Hamilton, deixar do lado de dentro, o Hamilton colocar o carro, e ele quiser fazer o que ele fez em Silverstone, fazer a curva na frente do Hamilton, sem ter o carro todinho na frente, ele vai tomar outro e vai para o guarda-reio de novo. Então eu espero que ele não faça isso, porque o Hamilton podia ter feito isso com o Alonso 50 vezes, não fez nenhuma. Você viu a disputa, né? Nenhuma. O Alonso não deu nenhuma chance do Hamilton pôr o carro por dentro em 10 voltas. Cada volta tem 16 curvas
em 160 vezes, nenhuma vez o Alonso deu a chance para o Hamilton pôr por dentro. Então, não, o Verstappen tem que ter cabeça, porque ele tem condição de ganhar o campeonato, ele tem carro para ganhar o campeonato, tem equipe, tem talento de sobra para ganhar o campeonato. Agora, se faltar cabeça, ele vai perder o campeonato. E não adianta o pessoal ficar gritando aí que a gente torce pro Hamilton, cacete, entendeu? Não adianta, não adianta. São fatos. Vamos lá. O Saulo Dantas, o Adalto tem falado que a Honda estava com potência adulterada e com medo da FIA descobrir. Voltou atrás como a Ferrari estava no passado. Não entendi se é uma pergunta, mas não, né? Eu nunca falei isso. Não tem potência adulterada. Nunca falei isso, Saulo Dantas, nunca falei isso. Red Bull, que eu saiba, nunca esteve fora do regulamento. Nem no motor, nem naquela história das asas. Quando todo mundo achou que a Red Bull estava com a asa fora do regulamento, eu fui um dos únicos jornalistas que falei que não estava, não ia ser punida, como ela não estava e não foi punida. Eu nunca falei isso. O que eu falei é que a potência da Honda, a Honda não estava usando potência máxima, porque ela estava com problemas de confiabilidade no carro. Então, no software, ela tirou a potência do carro no software, coisa que qualquer uma pode fazer. Ela tirou a potência no software. Uma vez que ela arrumou os problemas de confiabilidade, ela voltou à potência que ela tinha e não podia usar por causa dos problemas de confiabilidade. É totalmente diferente disso que você está escrevendo aí, Saulo. Por favor, não ponha palavras na minha boca. É isso aí. O Adalto já apanhou demais por causa do Power Ranking, que ele fez um erro de digitação lá e os negros já queriam matar ele. Nossa, mas quando eu olhei, Bruno, ainda bem que o confrade falou lá, imagina 9 pro Bottas. 9 pro Bottas. Falei, pronto. É isso que dá para fazer as notas do Power Ranking depois de virar meio litro de uísque. O Fernando Lima pergunta sobre o Daniel Ricciardo, de quem sou fã. Ele está passando pelo perrengue na McLaren por quê? Não casou o estilo com o carro devido à falta de testes. O Norris é pica das galáxias. No mesmo nível que Verstappen, está numa curva descendente ou todas as anteriores. Eu voto na primeira alternativa, não casou com o estilo do carro. Eu estou para a alternativa D, todas as anteriores, porque o Norris é pica das galáxias. A gente viu que até nessa corrida aí, antes do acidente, ele ia fazer a primeira curva em terceiro lugar, antes do acidente, né? Quando ele passou o Bottas, ele já tinha passado também o Pérez, ele ia fazer em terceiro lugar, só atrás do Hamilton e do Verstappen. Tudo que ele fez desde a primeira corrida, e talvez ele esteja numa curva descendente. Isso eu já não tenho certeza, Fernando. Então, eu não votaria em todas por isso. Isso eu já não tenho certeza. Eu votaria na A porque eu acho que ele não casou mesmo com o do carro. Eu acho que o Norris ser pica das galáxias porque não explica o desempenho ruim do Ricciardo. O Ricciardo tinha que estar melhor, independente do Norris ser bom ou ruim. E eu acho que curva descendente de pilotagem é cedo para dizer, né? O Ricardo é novo ainda. É novo. Treina pra caramba. Eu também gosto muito dele. A gente, todos nós aqui. Quem não gosta do Ricardo, né, meu? Quem não gosta do Ricardo tem algum problema, né, meu? Porque, o cara sempre andou bem pra caramba, simpático, sempre sorrindo, sempre limpo na pista, sempre, não tem o que não gostar do Ricardo, né, meu? É difícil. Vamos lá, o Dan José, quais pilotos que surpreenderam positivamente e negativamente nesse começo de temporada? Negativamente tá aí o Ricardo, né, que a gente acabou de falar. Eu já estou colocando o Pérez também, porque o Pérez ele fez 2 corridas boas pela Red Bull, as outras, na minha opinião, foram ruins. Esse negócio do carro da Red Bull é difícil de guiar. Não engulo tanto, até pelo que o Mate sempre me falou, entendeu? Que o carro era mais difícil de guiar o ano passado e o ano retrasado. Eles acharam um problema fundamental do carro, conseguiram resolver. Acharam não. Eles acharam o problema fundamental do carro no começo de 2020. Só conseguiram resolver no final do ano, quando o Verstappen ganhou com o pé nas costas aquela corrida em Abu Dhabi, que era uma pista Mercedes. Ele ganhou com o pé nas costas. Eles falaram, ali foi resolvido aquele problema fundamental do carro.
O carro é um pouco mais difícil de pilotar do que, por exemplo, uma Mercedes, que é um carro mais dócil, até porque os caras que acertam a Mercedes são caras mais experientes que o Verstappen, são caras que já tiveram em outras equipes, são mais velhos, então eles têm um feedback melhor do que o do Verstappen por causa disso, não porque o Verstappen tem um feedback pior, é que o Verstappen está desde o começo da carreira dele na Red Bull, ele começou na AlphaTauri, foi para a Red Bull rapidinho, então ele só tem essa experiência da Red Bull, ele só pilotou o carro do Adrian Newey, entendeu? Que é um cara, inclusive, que quando o Adrian Newey ele descobre qual é a melhor característica do melhor piloto dele, do melhor piloto que guia os carros dele, ele vai intensificando essa característica no carro. E o outro piloto que se vire para se adaptar. Tá errado? Acho que não. Eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo. Se você tem um piloto avião que guia de uma maneira que é diferente do outro, quem é que anda mais? É esse que guia da maneira diferente? Vamos fazer o carro para ele. Vamos fazer atualizações para ele, porque ele é que tem mais chance de ganhar corrida, ganhar campeonato. Então, tá certo, tá certo. Só que você tem que colocar, então, lá outro avião que consiga andar. Só o Ricardo conseguia andar, os outros não conseguem. Infelizmente é isso. É isso. O pódio da superação, superação negativamente e positivamente, eu vou colocar o Alonso, né? Porque essa eu perdi sozinho. Achei que o Alonso não ia voltar nesse nível que ele voltou, não. Sinceramente, não achei, não. Porque se for falar, por exemplo, do Mazepin, eu não tinha expectativa nenhuma. Não, aí nós estamos falando de expectativa versus realidade, né? Eu acho que o Ricardo, realmente, expectativa negativa. Eu acho que eu esperava mais do Pérez também, para mim está sendo negativo. E positivo. Positivo o Alonso também. Alonso não, porque eu brigava aqui com o Bruno, falava: olha, Bruno, o cara não vai desaprender, né? Então, eu perdi sozinho. corridas. E ele tem ainda para melhorar, hein? Ele vai melhorar mais. Vamos ver. Porque o Alonso, Bruno, ele é muito inteligente. Todo mundo fala isso. Inclusive o Ron Dennis, quando trouxe o Alonso de volta, todo mundo foi contra na equipe, que não queriam o Alonso lá mais. Ele falou: vocês pensam com o fígado, eu penso com a cabeça. Esse cara tem condição, não que ele vai resolver o problema, mas ele tem condição de resolver o problema. Outros não têm, porque esse cara tem inteligência superior, esse cara conhece o carro, ele conhece a corrida, ele tem uma leitura de corrida superior a todo mundo, ele tem condição, entendeu? Então, por isso que o Alonso tem para melhorar ainda. Muito bem. Para fechar aqui, o Aura Drummer, última pergunta. Se o Ricardo não emplacar esse ano, poderemos ter Pato ou Ward na Fórmula 1? Está perguntando. Não sei. Olha, a diferença hoje, a Fórmula 1 e a Fórmula E já foram mais assim, né? Uhum. Hoje estão assim, né? Então, é um risco enorme você pegar um cara da Indy, por mais que ele detone lá, e colocar no carro de Fórmula 1, é quase ter que ensinar o cara a guiar de novo. A diferença ficou muito grande, entendeu? Entre as duas categorias, por causa de grana. Ficou muito grande. Então é difícil a gente imaginar. Pode até ser que dê certo. O Schumacher, nós temos aí 5 minutos, vamos falar um pouquinho do Schumacher. O Schumacher é um bom exemplo. O Schumacher, antes de ir para a Fórmula 1, o Schumacher não fez nada. Ele corria numa categoria onde ele dividia o carro com dois pilotos que foram para a Fórmula 1 também. Aquele alemão que uma vez, na saída do boxe no Canadá, ele quase matou Frentzen. o cara. Frentzen. E aquele outro que bateu em Mônaco. Aquele outro que bateu em Mônaco, no ano que o Senna morreu, ele bateu em Mônaco quase... o Wendlinger. Era o Schumacher, o Frentzen e o Wendlinger, num carro. O Schumacher não fazia nada. Na verdade, tomava pau dos dois. Por quê? Era um carro que eles tinham que dividir. O carro era um carro neutro, era um carro feito para pilotos normais, pilotos que todo piloto, teoricamente,
prefere o carro neutro. Quando o Schumacher foi para a Fórmula 1, o carro era só dele. Ele falou, eu quero um carro com a frente pregada, pode deixar a traseira sem aerofólio se quiser, mas a frente tem que estar pregada, né? Pronto, ele virou aquele monstro que todo mundo viu, corrigindo a traseira o tempo todo e conseguindo fazer tempo, uma coisa até fora da casinha. Pô, pode acontecer, mas é uma exceção em cada 1000 que acontece isso. Não é todo dia e esse tipo de exceção, o que nós já vimos é o contrário. Os pilotos que detonaram nas categorias de base chegaram na Fórmula 1 e fizeram nada, né? A própria Fórmula Indy, mesmo quando era muito mais parecido, teve gente que chegou lá e sofreu, né? O Michael Andretti. Foi, Michael Andretti. O próprio Itália, o próprio Zanardi, ele voltou. Zanardi, O Zanardi é um caso curiosíssimo, né? Porque o Zanardi nunca foi bem na Fórmula 1. Aí ele foi para a Fórmula Indy, destruiu na Fórmula Indy. Destruiu, arrebentou. O cara fazer. Botou todo mundo no bolso. Chegou lá, aqueles caras da Fórmula Indy, colocou todo mundo no bolso. Aí a Fórmula 1 falou assim, opa, o cara se achou, vamos chamar de volta. Chamaram de volta para a Fórmula 1. Ele foi para o Williams e não fez nada de novo. Ou seja, é um exemplo clássico da diferença absurda, né? E sobre o Pato Award, eu não... É uma questão que, assim, eu não vejo necessidade da Fórmula 1 ir na Fórmula Indy hoje. Também não. Né? Tem outros pilotos, tanto na Fórmula 2, quanto na própria Fórmula 1. Se o Ricardo saiu, Bottas, por exemplo, tá no mercado. É uma opção mais... O Ricardo tá no mercado, porque, vem cá, você, Bruno, você já descarta o Ricardo? Eu não descarto. Não. Eu não descarto. Até o final do ano, até o final do ano. Mas é isso, mas vamos supor que descartasse. Vamos supor que não desse mais, a McLaren chegasse metade da temporada e falasse assim, não dá mais, vou mandar esse cara embora. Eu não vejo necessidade de ir atrás de alguém na Fórmula Indy. Também não vejo. Não nesse momento. Acho que lá nos anos 90, quando a Williams trouxe o Montoya, por exemplo, né, que deu certo. A Williams, ou antes, tinha trazido o Villeneuve. Isso. Trouxeram o Villeneuve, Montoya, trouxeram que deram certo. O Cristiano da Mata. Não chegou a dar errado, não chegou a dar certo, mas não deu certo. Deu certo. Mediano ali, né? Andava bem. O carro dele não era carro para ganhar, né? Então, naquela época, você podia falar em necessidade de recorrer à Fórmula Indy. Hoje, eu acho que não. Ou a Fórmula 1 tem gente na própria Fórmula 1 que é muito boa e nas categorias de base para entrar na Fórmula 1 que também é muito boa. Concordo com o Bruno. Né? Muito bem, finalizando então esse Loucos por Automobilismo. Esse final de semana não tem Fórmula 1, aliás, a Fórmula 1 agora está de férias, né? Está de férias. E a gente tem a Stock Car com o Pietro Fittipaldi, Adalto. Vai correr no lugar do Tony Kanaan. Isso é legal. E o Dudu Barrichello também. Vai correr. Vamos ver, porque os caras, quando vêm correr na Stock Car, com raríssimas exceções, os caras saem do monoposto para correr na Stock Car, com raríssimas exceções, tomam um pau que dá até pena. O próprio Tony, né, tá sofrendo lá na Stock Car, sofrendo muito. Massa tá sofrendo, um monte de piloto. Pisonia sofreu. Aliás, o Pisonia, hein? Cadê o Pisonia? O Pisonia é a maior decepção do automobilismo brasileiro, né? Assim, ele não deu certo, né? Deu tudo errado pro Pisonia, né? Tudo errado. Tudo errado. Não, primeiro deu tudo certo, depois começou a dar tudo errado. Né? Enfim, a gente pode falar disso num programa especial. Brasileiros que deram errado, quem sabe a gente não faz aí, né? Especial. Muito bem, pessoal, é isso. A gente volta na semana que vem com mais Loucos por Automobilismo. Não esqueça do nosso joinha, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixa os comentários aí, que eu igual falei. Se você quer que a gente fale um pouquinho sobre Interlagos, arquibancadas de Interlagos antes do possível GP de São Paulo, né? A gente não pode ainda falar nada além. Eu não sei nem se eu vou, viu, Bruno? Né? Eu não sei se vai ter, né? Então... Eu acho que vai ter sim, mas eu não sei se eu vou. Eu tô com medo. Tá perigoso, né? Eu tô com medo. Muito bem. É isso aí, pessoal. A gente volta na semana que vem com mais Loucos para o Automobilismo. Abraço.